Bom dia, pessoal. Vamos iniciar então mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estar revendo aí a questão que eu conversei com vocês na semana passada sobre a prova diagnóstica. Algumas matérias lá vocês já deveriam ter visto, né? O ano passado, porém, infelizmente não tinha professor, então muito conteúdo ficou perdido aí. A verdade. Então, eu vou fazer uma revisão desses conteúdos. A gente não pode ficar somente nesse conteúdo, porque vocês têm o conteúdo do 8º ano para ver. Então, o que que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer essa revisão e ao longo das nossas aulas eu vou inserindo outros conteúdos que eram para vocês terem visto no 7º ano. Eu vou estar inserindo para vocês, porém que sem deixar também de ver o conteúdo do 8º. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção para a gente não fazer nenhuma confusão, né? Porque alguns conteúdos são até parecidos. Então, eu vou fazer para vocês as revisões e o conteúdo do 8º ano, eu vou fazer uma aula expositiva somente daquele conteúdo, tá bom? Então, alguns conteúdos, algumas matérias, vocês vão perceber que elas se encaixam com o conteúdo do 8º ano. Então, não precisa preocupar quem não viu inglês o ano passado, quem não lembra, que a gente vai rever tudo, beleza? Então, nós vamos começar com os pronomes da língua inglesa, né? Os pronomes da língua inglesa, eles são bastante importantes. Para vocês que não lembram, a gente viu essa matéria lá no 6º ano. É uma matéria muito importante aí, porque sem ela, se você não souber o básico, que são os pronomes, você não consegue andar em matéria nenhuma. Beleza? Mudar para melhor, com certeza. Que dia que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Então, nós vamos começar aí com os pronomes pessoais. O que que são pronomes pessoais? Pronomes pessoais são aquelas palavras, né, que a gente utiliza para dar característica a um ser. Característica no sentido de se é feminino ou masculino, né? Então, a gente tem objetos, pessoas, a gente tem coisas que a gente denomina se é feminino ou masculino. Então, por exemplo, se eu me referir à palavra casa, a gente denomina que ela é um substantivo o quê? Feminino, não é isso? Casa, eu não posso falar o casa, eu falo a casa. Se eu falo Maria, eu não posso falar o Maria, porque Maria é uma palavra, né, um substantivo, no caso, feminino. Então, assim, a gente vai entendendo um pouquinho do que são os pronomes, para a gente entender que em inglês é a mesma coisa. Eu tenho o pronome que vai falar se é ele, se é ela, se é nós, se é eles, né? Então, em português, eu tenho aí os pronomes eu, depois eu tenho você, ele, ela, nós, eles, elas, não é isso? Então, esses são os pronomes aí utilizados em português. Quando eu quero me referir a mim somente, quando eu quero me referir a você, quando eu quero me referir a ele, ela, nós, quando eu me refiro nós é porque eu estou no meio, eles ou elas aí quando eu quero falar em maior quantidade. Então, os pronomes pessoais em inglês, eles também são divididos em singular. O que que é singular? Singular é quando eu me refiro a uma pessoa somente, tá? Somente uma pessoa. Plural é quando eu me refiro a mais de uma pessoa. Então, se eu falo Maria e João, não tem só uma pessoa, são duas. Se eu falo Maria, somente uma pessoa. Então, isso aí é singular e plural. Então, em inglês, a gente tem os pronomes no singular, que é somente os pronomes contendo uma pessoa, e a gente tem os pronomes no plural, que é quando contém mais de uma pessoa. Então, a gente tem no singular os pronomes I, you, he, she,
it. Esses são os pronomes no singular, que se referem a uma única pessoa. O pronome I, ele se refere a eu. O pronome you se refere a você. Pronome he se refere a ele. Pronome she se refere a ela. E pronome it se refere a eles, ele ou ela, quando eu falo de coisas, objetos ou animais, ok? Então, não vão esquecer isso aqui que é muito importante. O pronome it, ele é utilizado somente quando eu quero me referir a coisas que não são seres humanos. Então, para me falar que é a Maria, eu vou utilizar o she. Mas para me falar que é a minha casa, que é o meu lápis, que é o meu caderno, eu vou utilizar it, ok? I, eu, you, você, he. Que eu coloquei errado, deixa eu consertar para vocês aqui. Ele, she, ela, it. Ele, ela para coisas, objetos ou animais. I, you, he, she, it. Ok? Esses são os pronomes em inglês no singular. Tá falando de uma pessoa só, tá vendo aqui? Somente uma pessoa. Já os pronomes no plural, né? Plural mais de um. Então, em inglês, a gente tem we, you, they. Esses aqui são os pronomes em inglês que a gente tem no plural. We vai significar nós, you vai significar vocês e they vai significar eles ou elas, tá bom? Então, aqui vocês veem que está no plural. Estou falando we, quando eu falo nós, eu tenho mais de uma pessoa, mas eu também estou me incluindo. Se eu falo vocês, também tem mais de uma pessoa. Eles ou elas, eu também utilizo o S no final para falar que é uma maior quantidade, que não tem só uma, beleza? Então, esses são os pronomes no plural. O pronome you. Pronome you, ele escreve da mesma forma no singular e no plural? Sim. You em inglês, ele vai significar você no singular, mas também vai significar vocês no plural. Professora, como que eu vou fazer para entender se está falando de you, você ou de you, vocês? Você vai identificar através da frase. Se a sua frase tiver no plural, você vai entender que foi utilizado you ali no plural. Mas ele escreve da mesma forma. Não tem yous, tá? Não existe essa palavra aqui, não. Então, se eu quero falar vocês ou você, em inglês eu vou identificar somente com a palavrinha you. O que vai determinar é o restante da minha frase. Nós vamos ver isso já já quando eu der os exemplos para vocês. Então, ficou claro aí, né? Pronome I, you, he, she, it, we, you e pronome they. São os pronomes pessoais da língua inglesa, ok? Esses primeiros aqui, singular, e esses últimos aqui, plural. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it. Ele ou ela para coisas, objetos ou animais. We, nós. You, vocês. They, eles ou elas. Esses são os pronomes aqui. Bora para os exemplos. Os exemplos, então, aí para ficar mais claro para vocês essa questão dos pronomes para a gente finalizar esse conteúdo. Nós temos aqui algumas frases
que são frases utilizadas com pronomes e são frases que também utilizei o verbo to be, né? O famoso verbo to be que todo mundo fala que vê todo ano, mas ninguém não sabe, né? Ao contrário disso, o ano passado, o ano atrasado que eu dei aula para vocês, a gente não ficou só no verbo to be. A gente viu outras matérias e muita gente conseguiu entender o que é o famoso verbo to be, né? Inclusive, eu vou fazer uma revisão dele depois para vocês relembrarem aí. Mas é só uma revisão. Nós não vamos ficar vendo verbo to be a vida toda, não, pelo amor de Deus. Ainda bem. Então, a gente tem aqui, olha, algumas frases com cada um dos pronomes. Então, pronome eu. Então, eu utilizei aqui, ó, pronome eu utilizei I am a teacher. Deixa eu só consertar isso aqui, porque eu preciso mostrar para vocês cada uma das palavrinhas. Mexer com computação é isso aqui, gente. Toda hora dá um probleminha, tá bom? Mas vamos lá. Primeira frase aí para vocês. I am a teacher. Eu sou uma professora. Olha o pronome aqui, ó. Pronome I. Pronome I é o quê? Eu. Então, I am a teacher. Eu sou uma professora. Aqui cabe também eu sou um professor, né? Então, aqui eu tenho as duas traduções. I am a teacher. Eu sou uma professora. Ou I am a teacher, eu sou um professor. Vai depender da pessoa que estiver escrevendo a frase ou falando ela. Se for uma pessoa do sexo masculino ou uma do sexo feminino, você vai traduzir de acordo. Ah, mas se eu não soubesse, estiver falando I am a teacher, e eu não soubesse é um professor ou uma professora, não tem problema. Você traduz como eu sou um professor, ok? You are my friend. You are my friend. Você é meu amigo. Então, you, pronome you é o pronome você. You are my friend. Você é meu amigo. Então, utilizei o pronome you. Depois eu tenho a frase He is my brother. Ele é o meu irmão. Então, eu utilizo o pronome he, que é o pronome ele. She is my sister. Ela é a minha irmã. Então, eu utilizo o pronome she, que é o pronome denominado para ela. It is my car. Esse é o meu carro. Ele no sentido, né? Então, ele é o meu carro. Eu estou utilizando o pronome it para denominar ele no sentido de ser o meu carro. Carro, então, é uma coisa, né? Então, se é uma coisa, eu vou utilizar o pronome it. Eu não posso utilizar aqui he is my car, né? É complicado isso. Não pode utilizar. Então, eu vou utilizar para carro, mas também poderia ser outra coisa. Eu poderia colocar aqui a palavra dog, it is my dog, ele é o meu cachorro. Poderia colocar aqui, por exemplo, cat, que é gato. Então, eu poderia colocar aqui house, né? It is my house. Ela é a minha casa, né? No feminino aí para vocês verem que dá para usar dos dois, é um pronome neutro. Então, eu posso utilizar aqui qualquer palavra denominada coisa, objeto ou animal para utilizar com it. Então, it, pronome ele ou ela para coisas ou animais. Depois, a gente tem as frases no plural. Então, essas aqui de cima foram as frases no singular, que eu estava falando de uma coisa ou uma pessoa só. E aqui embaixo, a gente tem as frases no plural, ok? Então, se eu quero utilizar mais de uma pessoa no meu plural, eu vou utilizar esses pronomes aqui de baixo. Então, eu tenho aí, ó, we are very happy. We are very happy. Então, eu tenho aqui pronome we, pronome nós. Nós estamos muito felizes, ok? Pronome we, eu estou me incluindo no meio. Nós estamos muito felizes. We are very happy.
Depois eu tenho outra frase, ó. You are my friends. You are my friends. Qual que é a diferença dessa palavra, dessa frase aqui para essa aqui de cima? Essa aqui está no plural. Então, vocês são meus amigos, ok? You are my friends. Então, eu tenho aqui, you are my friend, só com o D no final, singular. Você é o meu amigo. Se eu tenho aqui com S no finalzinho de friends, é porque é mais de um. Então, you, vocês, são meus amigos, ok? E por último, they are at school. Eles estão na escola. Eles aqui, pronome they. Poderia ser elas também. Elas estão na escola. They are at school, ok? Então, aqui não vai ter diferença. Em português, eu preciso pôr ele ou ela. Em inglês, vai ser somente o they, ok? Então, espero que tenha ficado claro essa questão de pronome aí para vocês. E agora a gente vai rever outro conteúdo aí importante. Não entendeu, gente? Volta o vídeo todo de novo para poder entender. Não vai seguindo aula aí, igual vocês fazem em sala de aula, que eu pergunto, gente, todo mundo entendeu? Todo mundo fala que entendeu, na hora da prova não faz nada, porque não entendeu e ficou com vergonha de falar. Então, aqui vocês estão em casa, esse é o bom da aula online, né? Você está em casa, você pode voltar o vídeo quantas vezes você precisar para você entender. Então, não entendeu? Volta o vídeo até você compreender aí, tá bom? Vamos para o próximo conteúdo aí.